Olá, gente, tudo bem? Mafê Nutri aqui com mais um vídeo para nossa coleção de vídeos. E esse vídeo de hoje eu vou falar sobre suplementação. Como identificar em qual fase você está da vida, de situação de corpo e como deve ser a suplementação. Porque hoje a gente tem um monte de produto maravilhoso no mercado. Quem gosta de suplemento acompanha aí as marcas que são marcas legais aí que trazem suplementos maravilhosos, fica doidinho, porque não sabe nem qual tem que comprar, qual que deve usar, será que eu posso usar isso com isso, qual é a quantidade, enfim. Eu vou trazer aqui os pontos principais para a gente entender qual a importância daquele momento, daquele suplemento, para a gente, usar por um período curto, por um período longo. E o que a gente tem que entender antes de somente querer tomar um suplemento ou usar uma suplementação ali meio que talvez que não faça nenhum sentido ou que faça um sentido, mas que não esteja numa quantidade adequada para o nível que você se encontra naquele momento, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Coisas muito importantes que a gente precisa entender para a gente conseguir escolher um bom suplemento. Primeiro, existem situações das nossas células e do nosso corpo que a gente precisa entender em qual cenário que a gente se encontra. Então eu vou dar exemplos de cenários e aí nesses cenários a gente vai entender, se você vai se identificar, porque eu vou falar sinais e sintomas. Então vocês vão ver muito que nos meus vídeos que eu sempre vou mencionar sinais e sintomas do nosso corpo e às vezes valores de exame de sangue ou uma situação específica de saúde para você se identificar. Quanto mais você perceber esses sinais e sintomas e entender o que seu corpo está mandando de mensagem para você, mais fácil de fazer as escolhas, de entender o que faz sentido para você e o que não faz. Porque hoje, gente, é muita informação na internet, muita informação. Essa aqui é mais uma informação que eu estou trazendo que está na internet, mas como nutricionista, trabalhando há anos com consultório, prescrevendo suplemento, prescrevendo alimentação, cuidando das pessoas, fazendo teste genético, entendendo a genética, eu consigo perceber o tanto que às vezes as pessoas ficam ali gastando dinheiro com coisas desnecessárias e às vezes precisaria ter muito mais atenção para questões específicas que aquela pessoa não está dando bola para aquilo e seria excelente se ela pudesse investir ou usar um tipo de suplementação para ajudar aquele sistema específico ou para aquela situação específica que ela vive naquele momento, tá? Então vamos lá. Para a gente não ficar perdido nesse avalanche de suplementos, formas, marcas, enfim, tudo que acontece por aí, porque até a gente que trabalha com isso, a gente fica doidinha, a gente quer usar todos os suplementos, a gente quer comprar tudo, são os cafés novos, magnésio, não sei o que pra dormir, a melhor ômega 3, a coenzima Q10, enfim, a gente fica tipo louco, mas vamos lá. O que a pessoa tem que entender? Em qual situação, qual momento de vida você se encontra? Então a gente vai ter eu vou dar 3 exemplos de pessoas, tá? E aí vamos ver em qual desses grupos ali você vai se encaixar. Então, o primeiro, que é o mais clássico, é o que a gente, na verdade, não é o que a gente mais pega, mas é o que é o mais importante a pessoa ali, desse grupo que eu vou falar agora, entrar com uma certa suplementação para conseguir equilibrar o que está acontecendo ali com aquele corpo naquele momento. Então, a gente tem ali aquelas pessoas que estão num nível de inflamação ou de desequilíbrio entre nutrientes, ou sobrecarga de sistemas num nível muito alto. Normalmente é aquela pessoa que os exames já são alterados, então aquela pessoa ela já vai ter marcadores inflamatórios nos exames de sangue alterados. Quais são marcadores inflamatórios nos exames de sangue? Eu até já falei isso no vídeo, se não me engano, para se preparar para uma cirurgia, mas os marcadores inflamatórios, eles são... Meu cachorro late, meu gato também passeia por aqui, então deem um desconto, porque sempre vai ter algum barulhinho nos meus vídeos, tá? PCR é um marcador inflamatório no exame de sangue, ele deve estar sempre próximo de 0, menos do que 1. Homocisteína é um marcador inflamatório, então a pessoa já tem a homocisteína acima de 7, 8, 9, 10, aquela homocisteína já começa a ficar mais elevada. Outro marcador inflamatório importante que a gente pode avaliar nos exames de sangue é uma hemoglobina glicada, sempre ali próximo de 5,6, 7, 8, 5,5. Não é uma hemoglobina glicada muito legal, são pessoas que têm tendência já a ter esses valores ali de
Ou, na verdade, esse grupo que já tá bem inflamado, às vezes a hemoglobina já até passou, tá? 6, mais que 6, 7, enfim, o negócio já tá bem resistência à insulina mesmo, se a pessoa já não tiver desenvolvido diabetes, né? Então, alterações aí de hemoglobina glicada, glicemia acima de 100, próximo de 100, insulina em jejum muito alta, também considero que não tá legal, leucócitos elevados, carências nutricionais, vitamina D muito baixa, ali, vitamina D de 20, 25, menos de 20, que tá um horror. Também nos indica que aquela pessoa tá ali sem um controle, né, do processo inflamatório, porque a vitamina D ela é super importante para isso. Então, pessoas que já estão com alteração nos exames, TSH alto, TSH de 4, de 3,5, de 3, enfim, já até podem ter desenvolvido um hipotireoidismo ou um hipotireoidismo de Hashimoto, enfim, são pessoas que queixam muita fadiga, muita memória ruim, muita retenção de líquido. Retenção de líquido é um dos marcadores de processo inflamatório mais clássicos. Então, quanto mais retenção de líquido você tem, mais inflamado ou com menos controle de inflamação você está conseguindo, né, manter ali o seu controle inflamatório. Não tá legal, provavelmente porque você tá com carência de nutrientes, seus sistemas não estão legais, você já vem nesse processo inflamatório há mais tempo, então a retenção de líquido é um excelente marcador aí de inflamação. Normalmente é aquela pessoa que já tá com uma alteração da composição corporal, então tem realmente gordura localizada, a gordura abdominal ali tá maior, já mudou ali muito o perfil de comportamento alimentar, tá tendo muitos momentos de compulsão, de sistema de recompensa, não conseguem mais fazer escolhas alimentares saudáveis porque já não tá mais conseguindo ter esse equilíbrio de às vezes ter uma semana legal e às vezes o final de semana perde um pouco, mas aquela pessoa já tá meio que durante a semana não tá legal, no final de semana pior ainda, então a pessoa tá ali realmente com dificuldade ali desse controle de ter um estilo de vida legal. Normalmente são as pessoas que estão mais sedentárias, não tem nem energia para fazer exercício, já desenvolveram algum problema de saúde ou estão ali já com os exames na beira de começar aquele problema de saúde, um diabetes, uma autoimune, alguma coisa ali não tá legal. Sistema digestivo muito responsivo, qualquer coisa que come a pessoa não se sente bem, a pessoa não fica legal, o processo digestivo não tá bom, tem sempre uma queixa de ter distensão, de ter desconforto, de ter oscilação das fezes, de ter intolerância ali aos alimentos, de não estar conseguindo digerir os food maps, que são os carboidratos mais fermentativos. Então essa pessoa tá ali, sabe aquela assim, a saúde não tá boa, a pessoa sente que ela tá arrastado, ela arrasta, o dia arrasta, ela acorda, ela tem que arrastar até o final do dia, porque não tá legal, não tá dormindo bem, enfim, gente, as coisas não estão legais, tá? Às vezes aquela pessoa até, sei lá, tá tentando engravidar, não consegue de jeito nenhum, tudo tá errado, os exames estão todos alterados, enfim. Gente, esse perfil, eu tenho certeza que várias pessoas se encaixaram nesse perfil, pessoas que estão muito estressadas, com muita oscilação de humor, então assim, tem muitos sinais e sintomas, mas tô falando dos principais, tá? Essa pessoa precisa de um suporte de suplementação sem dúvida alguma, e principalmente a suplementação, que vai te ajudar nesse controle de inflamação. Então são pessoas que estão extremamente inflamadas, extremamente desequilibradas. Primeira coisa que deve ser feita, um exame de sangue, pra gente entender, eu já falei daqueles marcadores ali que são marcadores inflamatórios, mas a gente tem que ter outras coisas, vitaminas, os minerais, ver como tá fígado, ver como tá colesterol e frações. Normalmente essas pessoas têm colesterol e frações mais elevadas também. Entender aonde tá assim mais bagunçado e mais zoado, porque provavelmente você vai precisar de um suporte muito maior de substâncias, de suplementações anti-inflamatórias, como um ômega 3 com boas quantidades de EPA e DHA. Você vai precisar, se você tá muito fadigado, muito cansado, ganhou peso, tá sedentário, você vai precisar de uma coenzima Q10 numa média de 100, 200 miligramas por dia, porque suas células estão precisando de energia, elas estão precisando de combustível, e a coenzima Q10 ela é fundamental para isso. Então você vai precisar de boas quantidades de coenzima Q10, ômega 3 que eu falei, vitamina D. Se a sua vitamina D tá abaixo de 40, não tá legal. Nesses casos a vitamina D normalmente ela tá abaixo de 20, 25, muito ruim esses valores. Então suplementar a vitamina D, tá? E assim, normalmente a suplementação ela vai ter que ser até de prescrição médica, porque o que o nutricionista pode prescrever de vitamina D
é muito limitado, são 4.000 unidades ao dia, isso porque há algum tempo atrás eram só 2.000 unidades por dia, isso é praticamente nada. Isso é quase para manter um nível que já está excelente de uma vitamina D de uma pessoa que não tem nenhuma alteração genética nos genes da vitamina D. Então, é bem provável que você tenha que tomar maiores dosagens de vitamina D, então prescrição médica sempre, né, porque só o médico pode prescrever acima de 4.000. Então, vitamina D vai ser muito fundamental. Se tiver com todas as questões digestivas ruins, tem que avaliar seu zinco para saber como está a sua produção de suco gástrico. Então, suplementar quantidades ali, pelo menos de 15, 20 miligramas de zinco, dependendo do nível. Então, essa suplementação também tem horário para ser feita, principalmente de zinco, porque o zinco ele vai estimular, então ele pode causar uma sensação de mal-estar, de náusea. Então, eu gosto de indicar o zinco junto das refeições, pra gente não ter aquela sensação muito ruim. Então, junto ou após o café da manhã, ou após o almoço, ou antes. Então, se tem esses sintomas digestivos, pode ser que você precise de um suporte de zinco. Se sua ferritina estiver muito alta, mas o seu ferro sérico não está muito legal, ou sua hemoglobina não está legal, vai precisar de uma suplementação de ferro. Por que a ferritina alta e o ferro sérico e a hemoglobina baixa? Porque a ferritina alta ela é um marcador inflamatório. Então, se essa pessoa está nesse quadro todo inflamatório que eu mencionei, provavelmente a ferritina vai estar alta. Mas não necessariamente aquela pessoa está com os níveis bons de ferro, tá? A ferritina aumenta quando a pessoa está inflamada. Então é bem provável que você precise usar, talvez suplementar um ferro numa forma legal para o seu corpo absorver, sem causar mais bagunça no metabolismo, né? Porque a ferritina já está ali, pode ser que ela esteja alta. Seria muito interessante usar as substâncias anti-inflamatórias, então suplementar uma cúrcuma. Tá? Então você pode suplementar a cúrcuma em forma de suplemento. Gente, quando a gente usa a cúrcuma suplemento, aquela cúrcuma normalmente ela é padronizada. Normalmente eles são padronizados em 95% de curcumina, que a gente chama, que é a substância ativa ali da cúrcuma, que vai fazer toda a resposta anti-inflamatória, mas não significa que você não pode ir numa casinha de orgânica ou na sua própria horta, se você tem essa felicidade de ter uma horta em casa, e pegar a sua raiz de cúrcuma, ralar a sua cúrcuma, fazer um shot com cúrcuma ou fazer o chá da raiz, tá, de cúrcuma, e também gengibre, que é muito comum a gente encontrar gengibre para comprar ou ter até em casa, né, numa hortinha. E é diferente porque você não sabe qual que é a quantidade da substância ativa que tem naquele shot que você fez, porque você ralou a cúrcuma, você pegou ali, você não foi separado o extrato dela. Então talvez esse grupo de pessoas que estão muito inflamadas, elas podem tanto usar o chá quanto o shot com cúrcuma e gengibre, mas também suplementar a cúrcuma padronizada, que vão ser os suplementos prontos de cúrcuma ali. Normalmente eles vêm com essa especificação de 95% de curcumina, tá? Ou seja, naquele extrato, 95% dele tem a curcumina, que é o composto ativo ali, realmente a substância que a gente quer que tenha a ação anti-inflamatória. Então essas pessoas, elas provavelmente vão precisar de um suporte de suplementação, gente. É bem difícil de você controlar toda essa bagunça que pode estar acontecendo no seu corpo só com alimentação. A gente consegue, mas se você quer saber sobre suplementos, gosta de suplementar e você se encontra nesse grupo, é bem provável que faça sim sentido você tomar suplementos anti-inflamatórios naturais, você usar um ômega 3, principalmente se a memória estiver ruim, se tiver com alteração de triglicéridos muito, muito altos, colesterol e fração muito alta, vai fazer muito sentido também usar o ômega 3, principalmente com EPA, para essas questões, tá? E as questões mais de memória, de cansaço, de muita inflamação, DHA. Mas eu sempre gosto de indicar um ômega que vem com os dois, que é um combo, né? A maioria dos ômegas 3 tem EPA e DHA, então para descomplicar é só você comprar um bom ômega 3. Então vai fazer muito sentido se você usar essa suplementação. Outro sinal e sintoma que é muito comum para quem está nesse estado que eu falo mais inflamatório é queda de cabelo e unha fraca, tá, gente? Afeta muito essa questão toda da pele, acne, toda a questão aí mais estética também, ela sofre bastante com esse processo muito inflamatório. Então essa pessoa vai ter que usar ali uma suplementação boa de suporte anti-inflamatório e verificar as carências que eu falei lá dos exames de sangue e repor aqueles nutrientes que não estão legais, cuidar daquele sistema digestivo que não está bom, enfim, verificar realmente, né, de onde está vindo aquele problema e usar a suplementação voltada para isso durante um período de 4, 5, 6 meses, tá? Então esse primeiro grupo é uma suplementação um pouco mais longa,
porque o corpo precisa de um suporte. Você fez alguma coisa com o seu estilo de vida e com o seu corpo durante um tempo muito grande e nem sempre só 1 mês, 2 meses de suplementação vai resolver, beleza? O segundo grupo, então, são aquelas pessoas que elas não têm exames tão alterados quanto eu falei no primeiro, mas os exames já começam a dar ali uma cara de, tipo assim, uma tireoide que tá começando a ter uma tendência de não estar muito legal, uma tireoide de 2,5, 2,8, 2,6, uma ferritina que já tá mais baixa, tá ali abaixo dos 50, dos 40, já é uma ferritina que tá precisando de suporte, de micronutrientes em geral, principalmente também de ferro. Às vezes, uma hemoglobina glicada que tá ali 5,4, 5,3, 5,5, às vezes não tá a melhor coisa do mundo, mas também não tá um horror. A glicemia tá ali sempre próximo dos 90, uma homocisteína de 8, de 9, dependendo dos sinais e sintomas. Então o corpo já tá começando a te avisar que assim, ele tá ali aguentando, mas poderia melhorar. Tá? Então são pessoas que vão ter momentos de sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas eles não aparecem o tempo todo, então a pessoa não tá sempre com retenção, não tá sempre com dor de cabeça, não tá sempre com oscilação de humor, mas isso pode acontecer. Então um dia ali não foi muito bom, ficou mal, teve dor de cabeça, muito sem motivo, passou um final de semana. Normalmente essas pessoas do grupo 2, elas têm uma rotina muito legal ao longo da semana, faz tudo bonitinho, mas final de semana tende a dar aquela avacalhada geral, então não mantém um estilo de vida ali também nos finais de semana, né? Não tô falando para ser restrito de tudo, para ser, você lembra lá dos vídeos dos 80-20, não é isso, mas aquela pessoa ainda não tem ali realmente um hábito de vida que tá consolidado, ela ainda tá construindo ali aquelas mudanças de hábito. Faz atividade física, mas não faz 100%, falta, uma semana vai bem, na outra semana não vai nada, mas tá movimentando, tá fazendo alguma coisa, então assim, não tá no ideal, mas também não tá péssimo. Então, uma hora sente retenção, mas a maior parte do tempo não tem. Precisa de melhorar algumas coisas, ajustar algumas coisas. Então essa pessoa ela vai ver o que ela precisa ajustar. Essa pessoa que está nesse grupo, normalmente também ela sabe que quando ela come alguma coisa, ela já sabe exatamente o que o intestino dela não curte muito. Se é mais proteína animal, se são os food maps, que são os carboidratos que fermentam, se é leite, glúten, se são os adoçantes artificiais, se é quando eu tomo bebida alcoólica, não cai bem de jeito nenhum. Essa pessoa já começa a identificar o que não causa tão bem para ela. Então, ela já tem mais conhecimento do que está acontecendo com o corpo. O peso e a composição corporal já estão legais, não estão tão ruins, mas poderiam melhorar, tá? Aquela pessoa poderia ali ter uma composição corporal melhor. Essa pessoa também, ela pode estar ali ganhando massa magra, mas qualquer coisa ali afeta o ganho da massa, ela perde de novo aquela massa magra. Então, são pequenos ajustes. Mais uma vez, a pessoa tem que entender quais são esses ajustes e suplementar de forma que faça sentido para melhorar aquilo. É a tireoide que não tá legal? Então vamos avaliar a saúde do intestino, vamos ver se não tá com carência de selênio, de zinco, de magnésio, de ferro. A ferritina, a tireoide, ela trabalha muito junto com a ferritina baixa afeta a tireoide. Então, minha ferritina que tá baixa, então deve estar atrapalhando minha tireoide, que tá causando ali alguns sinais e sintomas. Então, olhar se o ferro tá legal, o zinco, vitamina C, A, as outras do complexo B, B9, B12, às vezes a B12 não está muito boa. Então, você vai fazer ali uma reposição desses nutrientes, vai manter as suas estratégias anti-inflamatórias, que são coisas que a gente tem que fazer todos os dias, mas não necessariamente você precisa usar uma cúrcuma e um gengibre no shot, mas também tomar um suplemento de cúrcuma. Você pode manter só no seu chá, só no seu shot, porque você já está bem, você só precisa ajustar. Tá? Então, vai fazer mais sentido se você tiver com mais queixa, por exemplo, de cansaço, de fadiga. Então, vamos usar uma coenzima Q10, um guaraná cipó, vamos fazer um shot todo dia, um chá de canela com casca de cacau, que é um chá muito bom, que vai dar energia. Então, são estratégias pontuais. Você pode usar um cogumelo Lion's Mane ou um cogumelo ali cordíceps para dar mais ânimo no seu shot de manhã, o próprio guaraná cipó, o ginseng brasileiro, que é a FAF, o ginseng coreano. Você pode, se tiver uma fase de estar tendo momentos de ansiedade, você pode usar magnésio na forma de glicina, né, de bisglicinato, ou magnésio junto com inositol, que vai causar mais estado de relaxamento. Então você já sabe que aquilo ali é pontual. Nem sempre você vai precisar tomar aquele suplemento todo santo dia. Se for um suplemento para uma questão específica sua, eu tô muito bem porque eu já cuidei bastante, mas eu tenho
ali uma questão genética ali com a vitamina D, então a minha vitamina D ela tende a ficar baixa. Então é uma suplementação que normalmente a gente vai fazer de uso contínuo, gente. Não tem muito isso de ficar tirando, tá? Eu tenho a tendência a ter a B12 sempre muito baixa, a B9 também, eu tenho teste genético e vi que lá nos meus genes relacionados com a B12 e com a B9, a minha via lá de metilação, que eu falo sempre nos meus vídeos, ela não tá legal, minha homocisteína sempre tende a ficar acima de 8, então você vai ter que usar metilfolato, metilcobalamina, provavelmente pro resto da sua vida. Então, a gente pega também essas características genéticas quando a pessoa sabe, ou quando ela se identifica com os sinais e sintomas, e são suplementos que a gente normalmente dá uma pausa muito curta, tá? Então você vai pegar nesse grupo, você já tá quase legal, precisa só lapidar ali algumas as suas questões ali de estilo de vida e provavelmente focar num suplemento que você precise mais, se for zinco, se for ferro, se for vitamina D, B12, ou se for realmente ali num processo pré-menstrual, focar mais nas questões anti-inflamatórias e de dor, então usar um ômega, um óleo de prímula. Você não precisa suplementar as coisas o tempo todo. Já naquela pessoa do grupo primeiro, aquela pessoa precisa de uma suplementação contínua de 6 meses, tá? Normalmente. O nosso terceiro grupo, para eu não esquecer nenhuma característica do nosso terceiro grupo, é aquela pessoa que está com um estilo de vida excelente, muito equilibrado, os exames estão super legais, está tudo indo super bem. Queixas muito pontuais de alguma situação específica, mas gostaria de potencializar a performance mental, potencializar energia para um treino. Eu queria só dar uma lapidada no corpo, eu estou super bem de composição corporal, mas eu queria melhorar assim um pouquinho, não sei, a definição do meu abdômen, eu ganhar um pouco mais de massa magra. Aquela pessoa está 90% do tempo bem. É uma pessoa que está bem, o cabelo tá legal, a unha tá legal, o sono tá bom, o sistema imune tá bom, o digestivo você já sabe exatamente o que te causa mal, o que te causa bem, e você já tem esse controle na sua rotina. Então, a maior parte do tempo você está bem. Gente, eu não vou falar 100% porque ninguém fica 100% do tempo maravilhoso, até porque a gente tem nossos ciclos, principalmente as mulheres, então a gente vai ter ali no período pré-menstrual, a gente vai ter oscilação de humor, a gente vai ter nossas questões todas. Então essa pessoa ela pode ter ali suplementos, que ela vai ter mais atenção para suplementos, de acordo com a individualidade, e essa pessoa é interessante ela saber as questões até genéticas também, porque, por exemplo, se você já tem um estilo de vida legal, seus exames estão super legais, agora eles estão num valor que está tudo bem, você está se sentindo super bem, mas você tem, igual eu falei, uma tendência a ter a vitamina D baixa, a B12, a B9, o zinco, o magnésio, descuidou do magnésio, ele fica abaixo de 2, você vai ter esses suplementos que vão te acompanhar. Então, por mais que você esteja maravilhosa ou maravilhoso, você vai tomar isso provavelmente ali de uso constante. Claro que você pode dar uns intervalinhos, mas normalmente você vai ter que voltar. Mas você não precisa de uma super carga de anti-inflamatórios, ou uma super carga de magnésio, ou uma super carga de zinco, ou usar todos os ginséns, ou fazer todas as combinações, usar um multivitamínico da Pura Vida, mais um multivitamínico da Essential, mais fazer um manipulado. Não precisa dessa loucura toda. A gente pode simplesmente focar no que você mais precisa, e se você quer momentos para turbinar ali as questões todas de comportamento, de fluidez mental, fluidez verbal, aí sim, naquele dia, ou naquela situação, ou naquele período de estudo, naquele período de vida, de mais trabalho, você vai usar substâncias para aquela finalidade. Então, vou dar exemplos. Quais substâncias são excelentes para as nossas questões mentais? A gente pode usar os cogumelos medicinais, que eu falo muito dos cogumelos medicinais. Eu vou fazer um vídeo que eu tô devendo muito deles, que eu falo deles em todos os vídeos. Então, Cordyceps, Lion's Mane são excelentes reishi para as questões cognitivas. Eles são um extrato, gente. São cogumelos medicinais, eles são usados para várias funções no corpo. Então, não é cogumelo gastronômico. A gente pode colocar no shotzinho e eles são muito bons para as questões de foco, de cognitivo. A gente pode usar o guaraná cipó, a gente pode usar a própria creatina, que é excelente para as questões mentais. A gente pode fazer um matcha, esses cafés com TCM, com as especiarias. Eles são super bem-vindos nessa época, porque eles são muito bons para as questões mentais. A gente pode usar eles, claro, no nosso dia a dia, mas você não vai ficar usando o mesmo cogumelo, a mesma coisa o tempo todo. Então você pode ir fazendo alternância, né, entre essas substâncias. Você pode focar mais no chás de hortelã, casca de cacau, gengibre. Você pode fazer esses chás que são mais, que a gente fala que são os mais nootrópicos, que vão dar mais energia ali, mais fluidez mental. Então é ideal, você pode às vezes até comprar um suplemento que tenha
TCM, que é muito bom para as questões mentais, então você vai focar mais nisso. Se você acha que você tem que ficar sempre de olho nas suas questões mais inflamatórias, por quê? Porque eu tô super bem, mas eu tenho ali marcadores inflamatórios nos exames de sangue, que se eu descuidar eles aumentam, ou eu já tenho meu teste genético e já vi que eu herdei genes ali que são mais relacionados com uma dificuldade de controle de inflamação. Então, para você faz sentido, tem ali uma cúrcuma mesmo, um extrato de cúrcuma, e toma aquela cúrcuma 3, 4 vezes por semana, e depois pode fazer chá, pode fazer shot também, intercalando com isso, ou as minhas questões são mais digestivas, eu tenho que cuidar muito do meu intestino, então eu sempre tenho que ter uma fibra. Então, beleza, invista no módulo de fibra, numa goma cássia, ou compra as farinhas legais, psyllium, farelo de aveia, semente de abóbora, semente de girassol, que são as farinhas de semente de abóbora e de girassol, que são excelentes para a saúde do intestino. Eu vou cuidar mais disso, eu vou tomar um kombucha, eu vou tomar um kefir, eu vou investir nesse tipo de alimento, eu vou dar esse suporte. Por quê? Porque faz sentido para mim. Eu não preciso tomar isso todo santo dia, mas eu não preciso comprar todos os suplementos que existem no mercado, e a gente tem muita coisa, gente. Ou a minha questão principal é mais voltada ali com as questões de sistema imune, de ficar doente com muita facilidade, de ficar gripado, de ter mais alergias, eu tenho que cuidar muito da minha barreira intestinal. Faz muito sentido você usar colágeno sempre, sempre. Não tem nada disso de comprar colágeno e desperdiçar dinheiro. Você vai usar o colágeno vai fechar ali a barreira intestinal, vai ajudar seu intestino a ficar mais resistente, vai te ajudar nas questões de processo antioxidante, e aí você vai mantendo ali os seus sistemas funcionando de forma plena. E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Observar, claro, né, os horários para tomar suplementação, então depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Tem suplementos que ativam mais nosso cérebro, então, por exemplo, guaraná-cipó, alguns dos cogumelos, fazer chá de casca de cacau com canela. Você não vai fazer isso para dormir, você não vai fazer isso à noite, isso tem que ser no início do dia. Vou tomar um matcha, eu vou tomar um suplemento que dá mais energia, então eu vou tomar isso no início do dia. Eu preciso mais de tratar as coisas de relaxamento, porque meu sono ele é mais sensível, qualquer coisa eu acordo, então eu vou usar um magnésio, bisglicinato, um inositol, eu vou tomar esse tipo de magnésio no período mais noturno, eu vou tomar uma ashwagandha, que é o ginseng indiano, no período mais noturno. Vou fazer um chá de camomila, ou às vezes até fazer uma suplementação com extrato de camomila, de melissa, de maracujá, né, de passíflora, mais no final do dia. Então aí essa pessoa ela vai fazer suplementações pontuais e não necessariamente ela precisa usar tudo todo santo dia. Ela vai se ver, se entender naquele dia e vai suplementar de acordo com aquele dia ou com aquela semana, tá? Então se for uma semana mais, nossa, muito trabalho, vai me dar mais ansiedade, deixa eu suplementar com substâncias que dão um controle nesse estresse. Então eu vou usar a ashwagandha nessa semana. Tá uma semana muito mais tranquila, mais de boa, não vou precisar usar nada disso. Então não usa nada disso, mantém só suas rotinas normais. Então, gente, os suplementos, eles dependem da fase que a gente se encontra, o nível daquele desequilíbrio que a gente tem. E claro, depois que você sabe os suplementos que você vai tomar, você precisa entender qual o melhor horário e, claro, as quantidades, que são mais questões individualizadas, né? Então os vídeos, para eles não ficarem tão longos, eu vou sempre trazendo esses assuntos, depois eu vou abordar mais, suplementação de tal coisa, suplementação de outra coisa, para vocês entenderem melhor sobre cada suplemento, não ficar um vídeo tão longo, tá? Mas lembrem disso, não saem comprando tudo, porque tem muita coisa boa mesmo, também tem muita coisa que não é legal no mercado, mas se observem para entender o que você precisa naquela fase. Pode ser que você comece com um monte de suporte ali, de suplemento, depois você vai reduzindo, depois você vai fazer coisas pontuais, que é esse que é o nosso objetivo. Os suplementos estão aí para ajudar, eles são muito maravilhosos, então não tá aí também para fazer a gente se matar de trabalhar para pagar um suplemento, não é esse o objetivo. Eles estão ali para ajudar, mas também não for possível usar uma suplementação, a gente sempre vai ter ali uma estratégia nutricional que pode ser feita, tá? Só em alguns casos, como eu falei, realmente vai ser necessário um suporte de suplemento, mas a gente também consegue que essa suplementação não seja ali, a base do nosso tratamento, e a gente consiga só com alimentação e mudanças no estilo, tá? Então, bom, espero que tenham gostado desse novo vídeo, espero vocês no próximo. Quem não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com quem vocês acham que vão gostar desses conteúdos que eu venho trazendo para vocês aqui no canal e nas minhas outras redes. Então é isso aí, gente. Beijos e até o próximo. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello.